Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento de comunhão, de oração, por esse momento que podemos compartilhar mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E os devocionais anteriores estavam falando sobre ter uma base sólida, sobre alicerce, sobre raízes, sobre estarmos enraizados na palavra do Senhor, firmados nessa rocha. O devocional de ontem estava falando sobre termos compromisso com o Senhor, termos aliança, temos um relacionamento verdadeiro e sincero com Cristo. E hoje o devocional é aqui em Salmos 92, 12, 13, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E o nosso título de hoje é o justo. A frase do dia é: só suporta o vento quem tem raiz. E a palavra-chave é florescer. E queridos, quando nós estamos firmados, temos uma base sólida, estamos alicerçados, enraizados no Senhor, na palavra, como a frase do dia está dizendo, só suporta o vento quem tem raiz, vem o vento forte, vem a tempestade, e nós estamos firmes, porque estamos verdadeiramente com as raízes profundas. Nem vem o deserto, vem a seca. E a gente é alimentado através dessa raiz profunda. O Senhor nos alimenta através da Tua palavra, através de devocionais, através de louvores, de mensagens, que o Senhor usa pessoas para poder nos trazer alívio, descanso. A palavra do Senhor tem respostas para todas as áreas das nossas vidas. E o salmista Davi está dizendo aqui, que os justos florescerão como a palmeira plantada na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E a Bíblia nos ensina que o florescimento não é imediato, mas é garantido para quem cultiva raízes profundas na fé e obediência. Deus o sustenta e Ele é inabalável, vem o vento, vem a tempestade, e a gente, a palmeira, como diz aqui nesse salmo, florescerão como as palmeiras, e a palmeira é forte, resistente, resiliente, que vem o vento, ela curva até tomba um pouquinho, mas não quebra, permanece firme, se levanta, continua de pé. E o salmista aqui está nos descrevendo, como a palmeira, como o cedro do Líbano, que cresce, floresce nos dias difíceis, nos dias de seca, em qualquer dia. A palmeira floresce todas as estações do ano. E é assim, queridos, quando nós estamos em obediência com o Senhor, quando nós estamos enraizados em Cristo, nós florescemos em todo e qualquer tempo. O Senhor nos sustenta, nós permanecemos, e não só permanecemos firmes, inabaláveis, como nós frutificamos, florescemos. E a leitura diz assim, essas palavras são do salmista Davi, que era músico e um poeta nato. Ao descrever a vida do justo, propôs que o justo florescerá como uma palmeira. O justo é aquele que teme ao Senhor e não anda pela própria justiça, mas pela misericórdia de Deus. E de que forma nos enquadramos aqui? Se eu for explicar como cresce e floresce uma pessoa bem-sucedida, diria: observe a palmeira que incrivelmente cresce de dentro para fora.
enquanto as demais árvores crescem por camadas exteriores, uma em cima da outra. Que bela lição extraímos dessa analogia. Todo o crescimento de um ser humano, quando é exterior, não é saudável, pois é necessário crescer primeiramente dentro de si, crescer de dentro para fora. E outra característica da palmeira é o coração branco e macio, não podendo estragar-se tão facilmente. A palavra do Senhor, em Salmos 24, 3 e 4 diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Se o seu coração estiver contaminado, você não florescerá. E eu vou mais longe, você não verá a Deus. Veja a importância de proteger o seu coração. Estudando ainda mais a palmeira, observe outras características. Ela se alimenta por meio das raízes profundas. E se você curvá-la e colocar uma pedra em cima para impedir seu crescimento, ela continuará crescendo. Uma árvore normal aguenta 50 km de vento, enquanto a palmeira aguenta 5 vezes mais. Se cortarmos uma palmeira próxima à sua raiz, ela voltará a crescer e, pasme, até o deserto. Enfrentando altas temperaturas, ela continua a se desenvolver. E pasme, até no deserto, enfrentando altas temperaturas, ela continua a se desenvolver. E é maravilhoso saber que a vida do justo é comparada à palmeira. Quero declarar que você crescerá, florescerá e frutificará, ainda que o cenário da sua vida pareça desfavorável e até tente paralisar você. Não tema, há uma promessa: o justo florescerá. E a nossa palavra-chave de hoje é florescer. E essa imagem aqui, a ilustração da palmeira, ela é usada para nos mostrar que quando a raiz é profunda, a vida floresce, independentemente das circunstâncias externas, independente do deserto, da sequidão, independente das dificuldades, a gente floresce, a palmeira floresce e os justos também florescerão como a palmeira. A palavra do Senhor em Jeremias 17, 7 diz assim: Bendito o homem que confia e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas. Árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Tão bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, queridos, quando a gente confia no Senhor, os que confiam no Senhor estão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando a gente confia no Senhor, a gente é nutrido por Ele. Ele, a videira verdadeira, Ele é a videira, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós somos os ramos quando estamos conectados nele, somos nutridos. Nós recebemos dele ali aquele suprimento, aquela provisão que mesmo nos dias mais difíceis, mais secos, nos dias improváveis da nossa vida, nós conseguimos crescer, permanecer, florescer, porque estamos conectados nele, na videira verdadeira, estamos sendo nutridos por ele. Então, queridos, que em nome de Jesus,
Eu creio que você está entendendo o que o devocional está nos dizendo hoje sobre sermos enraizados, sobre sermos comparados a uma palmeira que é forte, resistente, resiliente, que floresce, né, todo o tempo, em todas as estações, no vento, na chuva, no sol. Né? Ela está ali no deserto com altas temperaturas, mesmo assim ela ainda cresce, floresce. Então o Senhor está, né, o salmista nos compara a essa palmeira. E assim somos, queridos, quando estamos firmados em Cristo, aliançados com Cristo, vivendo em um compromisso real e sincero com Cristo. Nós podemos viver esse sustento, né, esse refrigério, esse socorro, essa provisão. E o Senhor é o nosso pastor e não nos falta nada, né? Não nos falta paz no dia das guerras, não nos falta conforto nos dias difíceis, nos dias de luto, não nos falta provisão nos dias da escassez. Não falta nada, queridos. É maravilhoso estarmos seguros e abrigados, né, sustentados por Cristo. Então vamos orar e que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações, derramar sobre nós esse bálsamo, essa unção, que nós possamos verdadeiramente estar enraizados, profundamente enraizados, sendo nutridos pelo nosso Mestre, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados. Pai querido, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, que sejamos fortes como a palmeira, que possamos crescer como o cedro do Líbano, Pai, florescer como a palmeira todo o tempo e qualquer estação. Senhor, que possamos, Deus amado, ser justo e andar em santidade, em obediência, Senhor, em aliança contigo, para que possamos gerar bons frutos, mesmo, Senhor, em dias difíceis, mesmo, Senhor Jesus, em meio a circunstâncias contrárias, desfavoráveis, Pai, que estejamos enraizados em Ti, em Tua palavra, e que como a palmeira, Senhor, possamos estar fortes, Senhor Jesus, com as nossas raízes profundas, sendo nutridos por Ti, por Seu amor. Pois sabemos, Senhor, que o Seu amor, Pai, é o solo fértil para que nós floresçamos, para que floresça a Sua paz, o equilíbrio, Jesus. E assim, Senhor Jesus, adquirimos graças para suportar, Pai querido, as batalhas diárias. Pai, quando somos afrontados, sofremos injúrias, ingratidão, Senhor, nós conseguimos, Senhor, responder com graça, porque o Senhor Jesus, o Teu amor, é o solo fértil, onde a gente cresce, floresce e adquire graça, Senhor, paz, sabedoria, equilíbrio, Senhor, para agirmos e suportarmos todas as lutas, Senhor Jesus, que vem até nós, Pai. Pai querido, obrigada por ser o nosso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, por ser a nossa fonte inesgotável de força, Pai amado. Obrigada, Senhor, por nos dar sustento, provisão. Pai querido, dai-nos sabedoria para que nós sejamos enraizados cada dia mais em Ti, que possamos estar conectados, Pai, em Ti, Senhor. Pai querido, que possamos, Senhor Jesus, verdadeiramente florescermos e gerarmos frutos de bênção para o Teu reino, Senhor. Possamos exalar o Teu perfume, que possamos, Senhor Jesus amado, sermos reconhecidos como Seus discípulos, sermos xerox do Senhor, cópia do Senhor, Pai. Deus, que a cada dia nós possamos estar mais parecido contigo, Senhor. Nós te pedimos, Deus, alinha o nosso coração ao seu coração. Pai querido, tira de nós tudo que não provém, não agrada a Ti, Senhor.
que possamos ser justos, obedientes, tementes a Ti, Pai, para que possamos florescer em todo e qualquer tempo e qualquer estação de nossas vidas. Em nome de Jesus te peço, Senhor, te louvo. Abençoa a vida, Senhor, de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, Senhor. Senhor, supra as necessidades. Senhor Jesus, que eles possam estar enraizados em Ti, Senhor, sendo nutridos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, traga resposta, traga alívio, refrigério, Senhor. Suprimento, papai. Senhor, que as causas na justiça sejam, Senhor Jesus, julgadas por Ti. Pai querido, portas de emprego sejam abertas. Senhor Jesus, que haja cura, que haja paz, que haja, Senhor Jesus, alegria. Tira toda ansiedade, todo medo, toda angústia. Tudo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Eu entrego e abençoo pelo poder que há no Teu nome e na Tua palavra, Senhor, a vida de cada amado. Obrigada, Jesus, por este momento. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem, por essa revelação. Continua, Senhor, falando conosco ao longo do dia, nos suprindo, Senhor Deus, em todas as áreas de nossas vidas. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que vocês possam ficar com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Sejam fortes, corajosos, valentes, resilientes, como a palmeira, que até se curva, mas se levanta, que os ventos não derrubam, que cresce, que floresce em toda estação da vida, do ano, em nome de Jesus. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.